Fala galera, beleza? Professor Marden Moura com você para a última aula de filosofia do módulo 4. Vamos tratar sobre a reprodutibilidade técnica das obras de arte e suas consequências artísticas e estéticas no pensamento do grande filósofo da primeira metade do século XX, Walter Benjamin, que foi secretário de Adorno, filósofo da aula passada, tá bom, pessoal? Walter Benjamin escreve uma obra que é uma obra sensacional e fantástica, cujo título é A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica, em que ele vai analisar justamente qual é o impacto de novas tecnologias de reprodução para o conceito de obra de arte, tá bom? E aí o que vai acontecer? Walter Benjamin entende que a partir do momento que nós introduzimos, novas técnicas de produção de obras de arte, novas técnicas de reprodução, nós ampliamos o acesso às obras de arte, ou seja, a ampliação do acesso às obras de arte é garantido pela reprodutibilidade técnica. Só que isso faz com que Walter Benjamin levante um problema. Será que a reprodução técnica, ela garante a originalidade? Será que a reprodução técnica ainda mantém os significados, motivações, a aura, a originalidade das obras que foram criadas pela tradição? As obras originais têm ali uma determinada preocupação, uma determinada significação? E será se, quando nós reproduzimos isso, nós mantemos isso nessas obras de arte que são reproduzidas? Benjamin entende que a nossa percepção acerca da arte se transforma historicamente, Ou seja, nós mudamos a forma como nós compreendemos a arte e nós mudamos a forma como nós compreendemos a beleza. Por isso, a obra de arte que existia atrelada à noção de obra de arte da tradição era uma obra de arte mimética, era uma obra de arte que se propunha a copiar, que mantinha uma originalidade, uma aura. O que é a aura? É a originalidade, é a essência que levou o artista a produzir aquela obra de arte da maneira que ela foi produzida, o significado que essa obra de arte tem dentro daquele momento histórico em que ela emerge, tá bom? E aí o Walter Benjamin faz essa oposição. Por exemplo, dentro do mundo contemporâneo do século XX, nós temos lá as obras de arte que são tecnologicamente reproduzidas, que fazem com que as obras de arte percam a sua aura, fazendo com que não exista mais aquela diferença entre a original e aquela que é copiada, entre a original e aquela que é imitação. Essas obras de arte, elas obedecem à lógica capitalista, porque essa reprodução técnica, ela sempre tem a ver com o lucro que aquele que coloca essa arte para vender vai obter. No entanto, essa arte reproduzida tecnologicamente, ela é uma arte sui generis. Veja, por exemplo, o caso do cinema. O caso do cinema é nada mais, nada menos do que um caso significativo de uma produção artística que necessita da técnica para acontecer. É sui generis porque é peculiar, porque nunca houve uma produção artística da forma como aquela do cinema dentro daquele determinado contexto histórico. Consequência disso, bebês, o cinema é uma arte sui generis, não é uma arte baseada, por exemplo, na arte da tradição, é uma arte que não tem ali esse tipo de aura, é uma arte que obedece à lógica de produção do sistema capitalista, ele visa o lucro, e o cinema, uma coisa importantíssima que o Benjamin diz, cria uma nova realidade. É por isso que é uma arte sui generis, cria uma nova realidade para os espectadores que ali estão consumindo aquele determinado tipo de arte, tá certo?
Walter Benjamin entende que essa noção vai justamente estar atrelada a diversos pontos políticos. Por quê? Porque a noção estética aqui, ela está atrelada à noção política. Por exemplo, o fascismo vai percebendo essas nuances que a arte ela vai dando ao longo da história da humanidade, e ele vai justamente estetizando a vida das pessoas. O que é estetizar a vida das pessoas? É criar uma estética padrão a partir da qual as pessoas elas vão balizar as suas ações. Então, as pessoas que se submetem a um discurso fascista, melhor dizendo, né, é justamente aquele tipo de pessoa que se submete a um tipo de arte padronizada, a um tipo de arte que, de uma forma ou de outra, faz com que o indivíduo ele acabe perdendo a capacidade de refletir e de ter uma originalidade enquanto ser humano. Perdendo essa originalidade, ele se submete à massificação com outros indivíduos. Beijo no coração, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!